Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Expliquinho Kardec. Hoje estudando a Revista Espírita de 1858 de janeiro, os Diabretes ou Duendes, né? O nome do texto. Queria agradecer ao João, a Ana e a todos que estão assistindo. Então, João, nos fale um pouco mais desse artigo. Ora, boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos. É um privilégio estarmos aqui de novo todos reunidos para mais um estudo de um dos artigos da Revista Espírita do ano de janeiro de 58. Estamos no ano inicial, estamos no mês inicial. E há lá este artigo muito interessante que pode ser considerado os diabretes ou os doentes. Portanto, são espíritozinhos menos evoluídos, muitas vezes confundidos com os diabos. Enfim, vamos ver o que é que Kardec, no início da codificação espírita, no início da aquisição de informação experimental do espiritismo, o que é que ele nos traz sobre estas questões? Então vamos começar a leitura. Os duendes ou diabretes. A intervenção de seres incorpóreos nos assuntos da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. Por certo, não pode entrar no pensamento de nenhuma pessoa sensata tomar ao pé da letra todas as lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se contam prazerosamente junto à lareira. Entretanto, os fenómenos de que somos testemunhas provam que mesmo esses contos repousam sobre alguma coisa. Porquanto o que se passa em nossos dias deve ter ocorrido em outras épocas. Tire-se deles o maravilhoso e o fantástico, com o qual a superstição os cobriu de ridículo, e se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Uns são bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço, como os bons brownies. Outros mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e mesmo maus, como os goblins da Normandia, conhecidos pelo nome de Bogles, na Escócia. De Bogarts, também na Inglaterra. De Cluricaniu, na Irlanda. E de Pux, na Alemanha. Segundo a tradição popular, estes duendes ou diabretes penetram nas casas, onde aproveitam todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto.
Eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpes nos túneis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam os lençóis e as cortinas dos que estão deitados, etc. Queridos amigos, se estivessem de acordo, íamos para já fazer aqui uma paragem apenas para recapitularmos algumas coisas que já vínhamos até conversando no nosso estudo da semana anterior, só para nos localizarmos. É-nos dito aqui que estes espíritos diabretes, brincalhões, duendes, fazem para aqui umas certas traquinices, até mexem com a roupa das pessoas na cama, fazem uma série de alarido. Como é que nós temos a certeza disso? Como é que nós temos a certeza que foi um espírito que puxou o meu lençol da cama? Amigos, podeis esclarecer-me, por favor? Então, eu posso avançar já. Se não houver mais ninguém em casa, e a lógica nos diz que nós sozinhos não estamos nos dois lados ao mesmo tempo, porque realmente não podemos, e que a qualquer momento uma porta começa a bater ou a abrir e a fechar, e nós não temos mais ninguém em casa, temos logo de deduzir que, não sendo eu, ou não sendo aquele que está, e não sendo o outro que possa estar, algo será. Por isso, o fenómeno existe e existe desde sempre. Por outro lado, e agora indo um pouco mais ao encontro da doutrina espírita, sabemos que estes fenómenos, para ocorrerem, têm que existir por perto, quanto mais não seja, um médio de efeitos físicos. E é aqui que nós, pelo conhecimento, já podemos tirar algumas ilações porque é que o fenómeno existe desta forma. E então é considerado aqueles médios involuntários, que eles próprios nem sabem que o são, por isso é que acontecem estes fenómenos desta forma, estes fenómenos físicos, é um pouco por aí. E já ouvimos tantas histórias, se nós quisermos, passávamos aqui a noite toda a ouvir, a relatar-nos histórias da nossa infância, ainda muito antes de conhecermos o que era o espiritismo, pelo menos eu, tantas histórias que ouvi e que na altura, por algum motivo, nós nos ríamos, hoje compreendemos que de graça poderá ter pouco, quanto muito tem uma necessidade. E por isso, isto que aqui está. E depois também nós sabemos que quando há uma história, quem conta um conto acrescenta um ponto, e para fazer render a história nós acrescentamos sempre mais uma ação, e aqui depois entra a superstição, como o texto diz, e entra a imaginação do homem. Mas a imaginação do homem, por vezes, por muito fértil que possa ser, vai ao encontro da realidade. E isto é que é verdade. Estes fenómenos sempre ocorreram, acontecem, porque os espíritos são os mesmos no sentido de que os fenómenos são os mesmos, não há o porque foi no passado, hoje já não existem da mesma forma. O nosso conhecimento é que já é outro. Compreendendo o porquê do fenómeno, somos menos suscetíveis de ficarmos receosos, ou então já damos de uma outra forma, uma outra crença e levamos para um caminho mais da ciência e do porquê, de queremos saber porquê é que o fenómeno ocorre. E nós hoje já podemos transmitir de alguma forma como é que eles ocorrem e o porquê é que ocorrem. Não sei se se fui ao encontro do que pretendia, João, mas agora vou passar ao Érico. Excelente. Como foi bem dito, a causa você tem que. Como foi bem dito, você tem que analisar a causa, né, para ver se tem alguma causa material ou se é realmente uma causa espiritual, né? Mas, acrescentando uma outra questão que eu queria acrescentar, é interessante analisar essa questão pela escala espírita, né? Olhando na classe dos batedores, por exemplo, esses espíritos se enquadrariam ali, né?
E os brincalhões? Exato, exato. E o livro Os Levianos, né? O livro dos Médiuns, ele também coloca essas manifestações físicas como causa dos espíritos inferiores, mas também os superiores podem se utilizar deles para provocar, né? Então é interessante analisar essa questão assim. Obrigado, amigos. E como aqui diz, desculpa, e como aqui diz, estes fenómenos ocorreram em vários países, porque há aqui a falar dos vários países com diferentes nomes, mas se formos ver no livro dos médios, nos fenómenos físicos, fala lá precisamente de vários casos, até do meio das várias irmãs, que aquilo lá em casa era um desalinho, porque havia vestidos, havia roupa, tudo na rua, mas aí o motivo seria o outro. É preciso também compreender esse motivo, porque neste caso as 6 irmãs seriam pessoas não muito bem formadas, e então a brincadeira aí era noutro sentido. E é interessante depois ler o porquê destas movimentações, e estamos a falar neste caso dos que movimentam os lençóis, pronto, aqui como dizem, que fazem grandes traquinices. E essas irmãs também passaram mal, mas elas também quase que proporcionavam para que isso acontecesse, porque elas também não eram assim as melhores pessoas neste mundo. Mas pronto, passemos em frente. Diz, João. É excelente o que tu estás a trazer. Eu só aproveitaria ainda esta questão da escala espírita pelo facto de, na segunda e última versão da escala espírita, que aparece a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos para diante, de 1860 para diante, vem lá incluída a 6ª classe, que é a mais elevada dentro da 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, e que tem exatamente este nome de perturbadores e batedores. A questão que eu agora queria ainda expor à reflexão era: vamos ouvir o que é característico desses espíritos e vamos tentar classificar se estes espíritos duendes, todos eles se incluem nesta classe ou podem estar noutra. Mas vamos começar por ouvir, só para recordar, o que é isso. Espíritos perturbadores e batedores não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da 3ª ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, por exemplo, afiguram-se, mais do que outros, presos à matéria. Do que ouvimos, agora pergunto eu, do que ouvimos, poderemos concluir que todos estes diabretes de que já nos foi enumerando o artigo, com vários nomes consoante o país, nós podemos seguramente colocá-los aqui, nesta classe, ou eles podem aparecer noutras classes? Ana, o que é que tu achas? Tanto os podemos qualificar nesta classe como em outras, porque se os espíritos superiores necessitarem deles para algum motivo, eles acabam por os irem buscar para o trabalho. Mas aqui não quer dizer que estes espíritos sejam maléficos, apenas não têm o conhecimento. E não tendo o conhecimento, eles são perturbadores não pela maldade, mas sim pelo desconhecimento. E pela sua inferioridade, e porque ainda estão muito apegados à matéria. Mas todos aqueles que pertencem a esta classe, quase todos nós, estamos muito ligados ainda à matéria. E é normal, mas estou convencida, por exemplo, aqui nos levianos, acontecerá esta classificação de espíritos, porque os que são os levianos são aqueles que à partida também andam ali, não se acham capazes de fazer tudo, por isso é que são levianos. Vamos ao dicionário ver o que a palavra leviano quer dizer e podemos enquadrá-los aí. Agora,
É o que eu acho, não que eu acho, não, pelo conhecimento que tenho, é o que eu deduzo. Mas tu que és mais sabedor, fala lá do teu entendimento. Eu não sou mais sabedor, tenho uma verdade ligeiramente diferente, que não é então, contrária à tua de forma nenhuma, não. Apenas eu tento entender o que é que esta classe é algo, não é muito fácil de entender, até o próprio Kardec, o que ouvimos na enumeração, ele começa por dizer que isto, em boa verdade, não é uma classe autónoma, não é uma classe à parte. Podemos encontrar estes espíritos espalhados pelas outras classes dos espíritos imperfeitos. Portanto, o que me faz parecer, a ser verdade isto, então, e somando ao que tu já disseste, Ana, estes espíritos duendes ou diabretes, acho que podemos tirar uma conclusão que é: não pertencem seguramente nem à segunda nem à primeira ordem, a nenhuma classe da segunda nem da primeira ordem. Pertencerão à terceira. Mas já não poderemos afirmar com toda a certeza que a classe onde poderíamos incluí-los a todos seria a sexta. Mas talvez dizer, e tu deste um exemplo, Ana, aí os levianos, pode-nos aparecer um destes espíritos que usa os efeitos físicos para ser, é por malícia. Os levianos não são mal intencionados, fazem as coisas por malícia, sei lá, tirar a roupa da cama de uma pessoa que está a dormir para que ela se apanhe um resfriado. Não é bem por maldade, mas é mais por malícia, para ver a pessoa depois. Portanto, é capaz de ser um leviano batedor. Digo eu, é uma verdade possível. Não sei, Érico, se tu concordas, se tens outra ideia. Eu acho que tá ali na classe dos levianos mesmo, né? Não tem maldade, né? Como os impuros, né? Que é a última classe, né? Mas eles são brincalhões, né? Então isso é mais uma troça do que por maldade. Então estaria nisso, essa figura do doente, né? Estaria nessa, como o próprio Kardec diz na escala, né? Estaria mais para esse leviano. Até porque se nós quisermos pôr em prática, nós quando temos uma criança muito traquina e muito brincalhona, é mesmo levianito, pá. Parece que nós estamos assim sempre numa... ele é mesmo traquinita. Porquê? Porque faz as coisas sem maldade e até se calhar por brincadeira, e quanto mais a gente diz que ele é brincalhão, mais ele gosta de fazer, quer dizer, é mesmo de espírito contra, não é? E aqui no fundo também é um pouquinho desse, digo eu. É uma curiosidade e para reflexão. Eu admito, filosoficamente, com esta descrição que ouvimos das características desta classe de batedores, admito que no limite, filosoficamente, nós poderíamos dizer que um espírito pode ser leviano batedor, pode ser pseudo-sábio batedor, ou, por exemplo, neutro batedor. É uma ideia para reflexão, uma vez que, de facto, aquela classe que é a tal dita sexta, que é introduzida a posteriori dela ser criada, em boa verdade, acaba por estar mais ligada às manifestações de efeitos físicos e não tanto ao perfil psicológico dos espíritos. Uma coisa é certa, e acho que aqui estamos todos de acordo, sem grandes margens para dúvidas: estes espíritos só podem estar na terceira ordem, seja em que classe forem, ou classificados como impuros e batedores, levianos e batedores, pseudo-sábios e batedores, ou neutros e batedores. É uma elaboração filosófica que, enfim, fica para a reflexão. Bom, amigos, vamos continuar a nossa leitura.
nós tínhamos ficado algures aqui exatamente onde eles dizem, eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpes nos tonéis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam os lençóis e as cortinas que estão deitados, etc. Bom, com a intervenção do médium, como bem a Ana referiu. O Bogart, dos ingleses, exerce suas maldades principalmente contra as crianças, das quais parece ter aversão. Toma-lhes frequentemente a fatia de pão amanteigado e a tigela de leite. Durante a noite, agita as cortinas do leito. Sobe e desce as escadas com grande ruído. Lança pratos sobre o soalho e provoca muitos outros estragos nas casas. Em lugares da França, os duendes ou diabretes são considerados como uma espécie de demónio familiar, que se tem o cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem a seus senhores trigo roubado dos celeiros. É de veras curioso encontrar essa velha superstição da antiga Gália entre os borussianos do século XII, os prussianos de hoje. Seus coltquis, ou génios domésticos, iam também furtar trigo nos celeiros para levá-lo àqueles de quem gostavam. Quem não reconhecerá nessas diabruras, posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, do qual provavelmente os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos, quem, dizíamos, não reconhecerá nossos espíritos batedores e aqueles que se pode, sem cometer injúria, chamar de perturbadores. Que, se um facto semelhante ao que relatamos em cima, da jovem da passagem dos panoramas, tivesse acontecido no campo, seria, sem dúvida, tido à conta do gobelinho do lugar, depois de amplificado pela fecunda imaginação das comadres. Não faltaria mesmo a alguém ter visto o pequeno demónio pendurado à campainha, dando risadas e fazendo caretas aos tolos que iam abrir a porta. Bom, este artigo é pequeno, mas é profundo, é cheio de pequenos detalhes que merece a nossa atenção. E eu lanço já outro desafio. Duendes ou diabretes? Demónios familiares. Existem demónios? O que é que a codificação fundamental nos esclarece a respeito? Amigos, podeis ajudar? Então, essa questão é bem interessante. Na realidade, o que Kardec faz como pedagogo, né, ele parte do conhecido, né, para o desconhecido, né? Então, o que Kardec coloca é que essas manifestações em diversos lugares do mundo deram origem a essas lendas, né? A raiz da lenda está na manifestação dos espíritos, né? Então, por todo mundo há essas lendas que de duendes, de gnomos, de alguma coisa do tipo, né? Então tem uma origem verdadeira, né? Mas foram misturadas com lendas, fábulas, né? Então, mesma coisa com o demônio da Igreja Católica, os duendes da cultura celta, né? São tudo folclores que tem base, tem raiz na questão mediúnica, né? Mas que foram acrescentados lendas com o tempo, né? Enfim, o próprio Kardec fala na Revista Espírita sobre o espiritismo na antiguidade, entre os druidas, né? Então, ele fala que o espiritismo, de certa maneira, já existia antes como a manifestação dos espíritos, porque sempre houve espíritos, né?
mas não tinha, na época, a ciência espírita para dar uma interpretação racional, né? Então eles interpretavam segundo as lendas locais, segundo a imaginação, né? Ana, liga o teu microfone. Tens microfone desligado. Eu desliguei porque o cão começou a ladrar. É assim, eu estava aqui à procura da expressão correta, que não encontrei, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos falam da alteração, da turpação da palavra demónio, que Sócrates dizia que tinha o seu demónio. E a partir daí começou a ser o demónio, que ele tinha um demónio. É lógico que não existem demónios e, como nós sabemos, nunca existiram, apenas é uma alegoria entre o bem e o mal, e como o demónio é quase sempre representado pelo mal, então daí vai tudo o que é mal é obra do diabo. Porque se fosse assim, o poder que o demónio tinha quase que era igual ao de Deus, e não podemos compará-lo dessa forma, porque Deus criou-nos a todos e não criou demónios, criou-nos simples e ignorantes para que nós, à medida que vamos evoluindo, pelo conhecimento que vamos tendo, nos vamos transformando. E às vezes também nós mesmos somos assim um bocadinho para os demónios e até às vezes assim um bocadinho diabretes, mas isso ainda está em nós. Agora, demónios propriamente dito, é lógico que não, e como o Éric disse, é tudo no fundo uma forma de amedrontar as pessoas, e que a Igreja Católica e se calhar outras confissões religiosas, não vamos estar sempre aqui a dizer que é a Igreja Católica, se apoderaram dessa ficção. Para quê? Para meter medo às pessoas, porque pelo medo as pessoas acabam por não se questionar e recearem. E o facto de recearem tudo aquilo que seja desconhecido é obra do demónio. E aí vai a necessidade que nós temos em nos esclarecer e ao mesmo tempo de dar a conhecer, não é para fazer as pessoas espíritas de forma alguma, é simplesmente para esclarecer das realidades que existem e de que todo o fenómeno que não sendo produzido pelo homem há de ter uma origem, e essa origem é que nós temos que estudar. E tanto há demónios como anjos. Também podíamos perguntar, há anjos? Claro que não há anjos. Há espíritos mais elevados, mas não têm asas. Como o demónio também não tem chifres, nem uma cauda, nem é vermelho, nem os anjos são todos brancos. São tudo alegorias entre o bem e o mal que nós compete-nos já esclarecer. Mas ainda hoje nós, enquanto aqui andamos, mas enquanto somos uns demóniozinhos, mas já é um demóniozinho bom, porque também há demóniozinhos bons. Por isso, vejo que estas palavras e estas figuras de estilo podem perfeitamente ser esclarecidas, e foi por isso que a doutrina espírita também nos trouxe estas revelações, para que nós pudéssemos desmistificar estas figuras que fazem parte do nosso imaginário, e de alguns, se calhar, até fazem parte da sua infância, porque lhes foram incutidos estes ensinamentos do demónio e do papão e do anjo, e se calhar de outros mais que nós nem sabemos. Por isso, demónio em si não existe. Existe a palavra, mas não com a intenção e com a denotação que lhe querem dar. Excelente. Éric e Ana, julgo que vocês deram a tónica. Eu só ousaria complementar recordando que quem queira informar-se com mais detalhes sobre estas questões tem uma obra muito interessante dentro das 11 da codificação fundamental. Tem o Céu e Inferno, que endereça exatamente isso logo na primeira parte. O Céu e o Inferno tem uma estrutura que tem um prefácio que nem sempre se encontra, na quarta edição não se encontra, mas nós podemos ir recuperar o prefácio às edições anteriores, que diz apenas o que é que os propósitos desta obra, e diz que, isto nomeadamente, que o título desta obra indica claramente o seu objetivo, nela reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. E na primeira parte tem a ver com
elementos de doutrina, nós podemos encontrar todos estes que aqui vemos, onde começa no porvir, o nada, a existência, se existe o nada ou não, o temor da morte, o céu, se existe o céu ou não, o inferno, o purgatório, os anjos, os demónios. Tal. Aqui está os demónios. Estão a ver? Portanto, aqui também está os demónios, a intervenção dos demónios e dos anjos. O que nos diz sobre os demónios, num pequeno resumo, nós podemos escutar o que é que lá vem sobre esta questão. Vamos aqui ouvir. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas, por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem um mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Portanto, aqui vemos o que é que o céu e o inferno nos fala a respeito dos demónios, sublinhando exatamente esta ideia que quer o Eric, quer a Ana, já nos foram referindo. Os demónios são filhos de Deus, são nossos irmãos. O que nós chamamos de demónios, a gente tem que ver isto de uma forma relativa. Por certo, e só para nomear a mim próprio, por certo, eu sou demónio se visto por um espírito da segunda ordem, ou então da primeira ordem, então nem a demónio chego ainda, não é? Portanto, tudo isto é relativo. Um espírito muito elevado, se utilizar a mesma linguagem, pode considerar um espírito menos elevado, pode chamar-lhe este nome. Não o chamará com o sentido pejorativo que muitas vezes se dá a este nome e até de exclusão. Não, é apenas um ser menos adiantado que nós. Tal como nós também, pelo efeito inverso, olhando pelo inverso da escala, podemos chamar a um espírito mais avançado um anjo. Ora, de novo, todos nós poderemos ser anjos para um espírito abaixo ainda, da terceira ordem e tal, no outro planeta primitivo e tal. Mas em boa verdade, nós já fomos como eles, estamos talvez um pouco mais adiantados e poderemos vir, seremos demónios para uns mais adiantados que nós e poderemos vir a ser anjos mais tarde. O que é que nos diz também o livro dos Espíritos, do livro dos Espíritos não, o Céu e o Inferno, naquele capítulo que fala dos anjos, vamos escutar também o que é que ele diz. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita neste ponto confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e a natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é justo, e visto serem todos os seus filhos, não tem predileções. Então, queridos amigos, creio que podemos tirar uma conclusão muito interessante. Os doentes são anjos, não são? Mas também são demónios, não são?
Ok. E nós também podemos ser duendes, também podemos ser diabretes para alguns espíritos. Bem-vindos, amigo, à realidade, a esta realidade em que todos nos movimentamos. Bom, queridos amigos, agora avançando para uma questão mais técnica. Nós ali, e até a propósito daquela brincadeira do trigo, diz que havia alguns desses espíritos eram conhecidos da antiguidade, os cães prussianos e tal, até eram conhecidos, nesse tempo da Idade Média, eram conhecidos por brincarem e roubarem trigo. Roubarem trigo. Estes espíritos, agora são espíritos, esses eram os duendes, mas eram duendes, eram corpo e carne, eram miúdos brincalhões e tal. Estes agora são espíritos sem corpo. Espera aí, como é que se opera esse roubo do trigo? Ou o lençol brincalhão que se desloca? Ou um pequeno objeto que se desaparece? Como é que um espírito faz isso? Qual é o mecanismo? Vocês são capazes de ajudar? Hoje o Érico não quer avançar. É assim, pelo aquilo que nós estudamos, e eu estou-me a rir, mas isto é sério, e estamos a tentar levar isto de forma leve para também não assustar ou não impressionar aqueles que eventualmente possam estar a passar por uma situação idêntica, também temos que nos pôr no lugar do outro. Mas no livro dos médiuns, e para quem estuda, quem já estudou o livro dos médiuns, encontra lá precisamente os fenómenos de agora falta-me o termo, de transporte. E nós lá, diz João? Também chamados de poltergeist, de Exatamente. teletransporte, sim. Mas eu, como não sei dizer poltergeist, digo logo para português. E então, destes fenómenos de transporte, acabamos por ver e estudar como é que eles ocorrem e qual a causa que ocorre. E isso leva-nos também a compreender este fenómeno que aqui é relatado. É lógico que não é um saco de trigo, porque não estamos a ver um espírito com um saco de trigo às costas, não é? Mas sabemos como acontece, da mesma forma que acontece as materializações das flores e de outros objetos. Mas aqui não é uma materialização, são os objetos mesmo, que eles transportam através dos fluidos. Tem que haver um médio por perto, como é lógico, para auxiliar nesses fluidos, e aproveitam-se dos fluidos da natureza, que também fazem parte desse transporte. E quando assim é, eles podem transportar tudo, podem deslocar objetos das nossas casas para outros sítios, podem nos esconder objetos, podem nos trazer tanto pedras como flores, porque é por esse fenómeno de transporte que nós estudamos que ocorre estas movimentações, e estas, falemos-lhe assim de forma mais simples, estas aparições, que não são propriamente aparições, mas são objetos que vêm de outros locais que não sejam os nossos. Não sei se te respondi, se o Érico agora vai responder. Não, perfeito. O Kardec, no livro dos médiuns, ele fala desse fenômeno duplo, né, do transporte e invisibilidade, né? Então, nesse caso, o que acontece? O espírito deixa o objeto invisível, né, transporta, né, e ele aparece no local, né? Então, não é uma materialização, né? Na verdade, o espírito trouxe de outro local e colocou ali, né? Exatamente. Existe o caso do espírito fazer um objeto do fluido cósmico universal, né? Mas aí o objeto ele não tem duração. Quando é assim, é um transporte, né? Quando tem um objeto real ali. Sim. E aí é o duplo fenômeno do transporte e invisibilidade, né? E isso ocorre, como todos os fenômenos mediúnicos, pela mistura dos fluidos, né? Eu só queria, voltando um pouco, acrescentando um pouco da pergunta anterior, que eu queria falar, é interessante que o termo original demônio, né? Ele vem do daimon, do grego, que o próprio Sócrates ele tinha, né, um daimon, né? Então no início o demônio não era visto como bom ou mal, né? E como foi bem dito,
E o espiritismo não adota o demônio e o anjo no sentido usual do termo que se usa hoje, né? O demônio seria um ser eternamente mau, né? O, o, o anjo seria um ser já criado puro, sem mérito, né? Então, o espiritismo não adota isso. Para o espiritismo, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Nem bom nem mal, e todos vão chegar à perfeição um dia, né? Mesmo os mais endurecidos, né? Então, não tem os demônios serem esses seres eternamente voltados ao mal, né? Então, não tem no sentido usual do termo demônio, né? Mas tem no sentido que o espiritismo coloca seriam os espíritos inferiores, momentaneamente no mal, né? Até a Sandra tinha perguntado aqui. E o céu e o inferno seriam estados internos, né? O inferno não seria um estado eterno circunscrito, mas seria um estado interno, né? Assim como o céu. Porque enfim, vocês também podem comentar depois. A Maria do Céu pergunta aqui, né? Sobre o céu e o inferno, né? Se também existiria. Aí, enfim, não existe literalmente, né? São estados da consciência. Enfim, eu passo para vocês comentarem também. Olha, eu peço desculpa voltar atrás e gostava só de referir o que o Eric disse, que de uma situação de Sócrates. É curioso, se nós lermos, e vem no Evangelho, não precisamos de ir a buscar e fazer grandes pesquisas, este daimon que o Sócrates dizia, vem ao encontro aqui dos espíritos familiares que fala o texto. Porque, no fundo, se nós formos ver este daimon, ou este espírito que Sócrates fala, no fundo seria o seu guia, o seu espírito familiar, porque ele falava com ele. Poderia ser um mentor, podia ser um espírito muito próximo, porque ele falava com ele. Daí vai que ele também próprio dizia que era o seu espírito com quem ele falava. E aqui o texto também fala dos espíritos familiares, que também podem ser para nós os nossos guias, os nossos mentores. Aqueles que nem sendo os nossos guias, nem sendo os nossos mentores, são alguns familiares que, estando por perto, também podem comunicar connosco. Por isso, Diane, como o Eric falou, em termos de formos ao encontro do que Sócrates dizia, e a palavra realmente vem daí, podemos compreender que para ele também seria um espírito familiar. Aqui da pergunta da Maria do Céu Ferreira, é lógico, nós temos dias que parece que estamos no inferno, temos outros que parece que estamos no céu, porque ainda somos assim, ainda oscilamos muito, as nossas emoções ainda se prendem muito aos acontecimentos, uns menos bons, outros melhores, e temos dias e momentos e horas que a nossa vida é um inferno, e temos outros que parece que tudo nos corre bem. O céu está dentro de nós, assim como nós estamos dispostos a aceitar as dificuldades ou não, porque tudo, os infernos é quando nós, numa perspectiva de uma necessidade ou de uma dificuldade, acabamos por nos angustiar e tudo nos corre mal. Mas se aceitarmos e compreendermos que as dificuldades por vezes servem para a nossa reforma íntima, então aí já podemos ficar mais leves e sentimos-nos melhores. Por isso, o céu e o inferno, olha, está em nós, no nosso dia, assim como estão os anjos e os diabos. Obrigado, amigos. Eu gostaria só de também trazer como aporte algumas referências para nós percebermos os vários tipos de mediunidade e como é que eles se operam. Já aqui foi falado o Livro dos Médiuns, e esse, sem dúvida, é o verdadeiro manual científico que explica as leis gerais e universais que regem as capacidades mediúnicas de então, que Kardec identificou, e ele considerou-as em dois grandes grupos: as de efeitos físicos, um grupo, e a de efeitos inteligentes, um segundo grupo. Estas que estamos hoje aqui a falar, dos batedores, insere-se no primeiro grande grupo dos efeitos físicos. Há uma obra de iniciação que, em nossa opinião, e já o temos aqui afirmado várias vezes, deve ser a obra por onde nós começamos a estudar o Espiritismo, que é o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos. É esta obra.
que é uma obra de 64, é uma das 3 obras de iniciação dentro do conjunto das 11 fundamentais e que tem esta divisão que aqui vemos. E quando nós vamos aqui ao capítulo das manifestações, na realidade encontramos uma série de subcapítulos que nos falam disto, cá está, olha, falam das comunicações inteligentes, das aparições, falam-nos, portanto, de uma forma genérica, logo no primeiro subcapítulo, no número 10, fala-nos das manifestações, dos espíritas, os tipos de manifestações, e, portanto, e nós podemos recapitular brevemente Os isto. espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes, pela visão, pela audição, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, etc. Eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada género de manifestação, e que se distinguem sob o nome de médiums. É assim que se distinguem os médiums videntes, falantes, audientes, de efeitos físicos, escreventes, desenhistas, etc. Portanto, tentando classificar onde poderíamos colocar estes duendes ou diabretes que nós aqui vemos, são espíritos que preferem médiums de efeitos físicos para agirem no nosso mundo tangível, no mundo dos encarnados. Não são eles diretamente. Não são eles próprios, com meios exclusivos seus, que transportam o saco de trigo, ou puxam o lençol do indivíduo que está a dormir, ou fazem-lhe desaparecer uma moeda. Não. Tem que haver um médium, e é energias que esse médium faculta à manipulação, então, pela inteligência do espírito batedor, do doente, do diabrete, para que esse efeito ocorra. Portanto, termos esta ideia que esses efeitos físicos, quando a gente diz, foi um espírito, um doente, um diabrete que me fez isto. Bem, em realidade foi um médium quem fez aquilo, às ordens de um diabrete, ok? Portanto, termos essa ideia que é importante. Uma outra questão que e também foi falada aqui pelos companheiros, pela Ana e pelo Éric, ainda relacionada com aquela questão do inferno, do céu, dos anjos e diabretes. Nós tivemos a oportunidade de termos acesso a uma comunicação mediúnica recente, em que sublinho aquilo que nos foi dito, que é-nos atribuído um local que nós criamos e não podemos alterar a belo prazer. Todos nós gostaríamos de poder alterar a belo prazer. Isto é um espírito a falar da sua experiência desde o mundo espiritual, a dizer onde é que ele está, como se sente, como vive aí. E portanto, ele faz-nos notar exatamente isto que já a Ana estava a referir e o Éric também. Esta questão do céu e do inferno tem muito a ver com catalogações que vêm das religiões, mas não tem que ver com locais físicos, tem que ver com um estado de espírito, um estado de vivência interior que é resultado de uma construção nossa anterior pelos nossos atos. Portanto, e o que este espírito, esta comunicação nos dizia é que realmente ele se encontra num local, entre aspas, mas não é um qualquer local. Não é um local físico, não é um local tangível. É uma dimensão que é resultado de escolhas dele.
que ele diz, eu bem gostaria de poder imaginar aqui uma outra situação, mas eu não consigo. Tenho aqui uma impossibilidade. Eu estou no sítio, e há muitos sítios, digamos, há muitas dimensões, há muitas moradas na casa do meu pai, não é? Portanto, e eu estou onde mereço estar, onde me foi atribuído estar, e não é do pé para a mão que eu consigo alterar isso, mas que sim, que é alterável. Há outras casas, nós podemos ter acesso a outra casa, mas é uma construção que se vai fazendo paulatinamente, sem nada ter de absoluto, sem nada ter de tangível, sem nada ter de limitador. Portanto, as questões do céu e do inferno são questões, está dentro de nós, são sentimentos nossos, é função da forma como sentimos e vivemos, naturalmente que é uma construção nossa sempre. Nós não podemos ser pessoas que maltratem o próximo durante o dia e durante a noite estejam sempre a sonhar com sítios maravilhosos, um mundo perfeito. Podem sonhar, mas se por acaso desencarnarem, dificilmente vão concretizar, vão viver nesse sonho. Vão, se calhar, ser colocados numa dimensão, função da forma como os seus atos têm durante o dia, não é? Que maltratam os outros. Portanto, naturalmente, que se espera na outra dimensão. Que se calhar se confrontem com espíritos pouco amigáveis, que talvez reajam para essa pessoa como ela reage durante o dia, para os encarnados com que aqui se cruza. Portanto, está dentro de nós o céu e o inferno, mas atenção, não é um mero sonho, não é uma questão de sonhar, é uma questão de concretizar por ações a casa, entre aspas, o estado em que nós temos legítimo direito a viver após a desencarnação. Mas quem diz a desencarnação diz também na encarnação. Aqui e agora, nós também nos podemos sentir ou no céu ou no inferno, em função de como vivermos. Não esquecer que o grande referencial moral do espiritismo, por inexistência de outro mais avançado até ao momento, nós reconhecemos como sendo Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a este respeito, e caracterizando um tesouro maior, imprescindível ao progresso moral, que é a caridade, eu dizia que não basta só fazer a esmola, não basta só ajudar com a esmola ao necessitado, com recursos físicos. É importante, mas não é essa a parte mais difícil. A parte mais difícil, e é a tal que nos dá direito a sermos colocados num melhor local, função das nossas atitudes, é as outras três vertentes da caridade, em que a primeira é ser indulgente com as faltas dos outros, para que, para a dimensão, o local para onde formos, nós nos sintamos indulgenciados pelos outros. Segunda, ser benevolente de pensamentos, muito caracterizado pela forma como nos exprimimos em relação aos outros. Não ser maledicente, não falar mal dos outros. Portanto, ser benevolente. E, por último, dizia Cristo, que é estar disponível para apoiar o outro. Estar sempre disponível para apoiar o outro. Portanto, estas quatro vertentes caracterizam este
tesouro maior que qualquer um de nós pode amealhar, no sentido de garantir para si um céu, sempre que quiser. Obrigado, amigos. Olha, e para fechar, só tenho mesmo uma coisa para dizer: é que realmente a doutrina espírita é uma doutrina de consolação, ou o espiritismo, porque é ele que nos revela a necessidade da nossa reforma íntima. Para quê? Para podermos não só evoluir, mas também sairmos desses estágios em que por vezes nos encontramos tão deprimentes e tão difíceis. Porque nós, à medida que nos vamos melhorando, vamos também melhorando o outro e melhoramos o nosso ambiente, o nosso lar. E ao melhorarmos o nosso lar, estamos também a auxiliar aqueles que coabitam nele e que muitas das vezes não vemos. Daí a necessidade de podermos ser o quanto melhor para nós e para os outros, porque o benefício será sempre daqueles que nos rodeiam e para nós mesmos. E aí acabamos por afastar também os diabretes e aqueles que nos possam fazer tirar do sério e irmos parar, ficarmos como uns diabinhos. Obrigada a todos, amigos. Excelente, queria agradecer, foi tudo excelente ao pessoal aqui do chat, a Ana, o João, né? Muito obrigado mesmo, lembre de curtir, compartilhar, se inscrever e nos vemos no próximo vídeo, no próximo estudo. Até a próxima, pessoal. Boa noite, amigos.